7 da noite, 2 minutos, já estamos de volta com o Cidade AL, agradecendo a sua companhia em mais uma noite repleta de informação. Dados do Ministério das Mulheres apontam que em 2025 foram 41 denúncias de violência durante o parto, mas acredita-se que os números possam ser bem maiores. Mas como se caracteriza esse tipo de violência e como denunciar? A gente conversou com uma mãe que foi vítima dessa violência. A vida dela nunca mais foi a mesma. Acompanhe. No dia 19 de setembro de 2022, nasceu o filho mais velho da nossa entrevistada. Mas a chegada do primogênito foi marcada por violência dentro do centro cirúrgico. Chegou uma hora, após 4 horas que eu estava lá, eu não estava aguentando mais de dor, pedi ajuda. Uma técnica foi até mim e falou: mas você é primigesta, vai demorar muito para evoluir o seu parto. Só que eu não estava aguentando, estava doendo demais. E aí eles começaram a pedir um auxílio maior, a doula e o pai do meu filho. Aí foram me olhar, quando me olharam, viram que eu já estava em uma evolução muito rápida. Me levaram direto para o centro cirúrgico para ver se eu conseguia ainda ter a cesárea, por causa do contágio no meu bebê. Chegando lá, eu entrei sozinha no centro cirúrgico, eles ficaram se trocando e a médica que estava lá, a responsável pela sala de cirurgia, ela simplesmente, com toda ignorância, olhou para mim e disse: "Você está muito aperreada, abra sua perna." Nossa entrevistada conta ter sido amarrada, tocada por diversas vezes e o filho teria sido arrancado, o que provocou um corte extenso na vagina. Eu tentei com muita força, mas pelo tempo que eu já estava lá, sem comer, sem água, sem nada, por conta da cesárea que seria, não podia me alimentar, eu estava muito fraca. E eu insistia muito por um copo de água. Ela me negou, ficou botando o dedo na minha vagina, tentando abrir passagem para o meu filho passar. E aí ela justificou que estava demorando muito porque a minha bexiga estava cheia. Então eles tentaram passar sondas por mim, sem nenhuma analgesia nem nada, ali na hora. E me incomodava muito e eu pedia para parar porque estava doendo. E não pararam. E aí eu tirei forças para empurrar meu filho. Só que na hora que eu empurrei, ela puxou o meu filho de mim. E aí eu tive uma laceração de grau 3. A nossa entrevistada contou também que o pai da criança foi proibido de acompanhar o parto e que a equipe médica não permitiu ela amamentar o filho nas primeiras horas de nascido. Tudo foi registrado pela família e o caso está na justiça. O que dificulta o combate à violência obstétrica é a resistência, da classe médica, principalmente, à mudança de modelo de assistência. A gente tem aí, por exemplo, os conselhos de medicina que estão querendo combater o uso do termo violência obstétrica e fazendo muito pouco para combater a violência em si. Como se o termo fosse mais violento com eles do que a própria violência que as mulheres e os bebês sofrem nesse momento tão importante que é o momento do parto e do nascimento. No Brasil, violência obstétrica não é considerada crime pela Justiça. E a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia rebate esse termo. É um termo equivocado porque ele não retrata a realidade. O termo utilizado deve ser violência no período da gestação, do parto e do puerpério, porque dessa maneira estaríamos caracterizando exatamente o momento que essa situação acontece e, acima de tudo, descaracterizando que é o obstetra que causa essa violência. Muitas vezes a violência é porque não se tem um leito, é porque não se tem uma medicação, é porque tem uma demora de se fazer um procedimento. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, está relacionado diretamente ao médico obstetra. Mas no direito,
Os advogados tentam encontrar caminhos para registrar os casos e orienta as vítimas sempre a denunciar. Qualquer pessoa gestante, que foi vítima de violência obstétrica tem o direito de buscar ajuda e suporte. Pode fazer isso através do registro de boletim de ocorrência nos canais da Polícia Civil. Pode também fazer a denúncia no próprio Ministério Público, pode fazer a denúncia juntamente da ANS, dos canais da ANS, do próprio hospital, da ouvidoria, para poder buscar reparação, o que também não exime de buscar a Defensoria Pública ou um advogado especialista para as reparações. Casos de violência contra gestantes na hora do parto são registrados constantemente aqui no Brasil. Em 2025, foram 45 denúncias e 18 nos primeiros meses desse ano. Os traumas acompanham nossa entrevistada, ao ponto de entrar no quadro de depressão ao descobrir que estava grávida pela segunda vez. Só queria que ninguém passasse por isso. Gente, que situação absurda, né? Porque a gente está falando de uma condição que é para ser um dos momentos mais felizes dessa mãe que está ali prestes a ter, no caso dela aqui, inclusive, o primeiro filho. Entrou em depressão quando descobriu a segunda gravidez. Olha só o trauma que é gerado dentro desse ciclo de violência. Eu vou ser muito sincero, pouco me importa o nome dado para a violência, tá? Eu não vou perder tempo aqui e desgaste falando de como ela tem que ser nomeada, qual deve ser a nomenclatura, quem é especialista nessa área que corra atrás dessa correta nomenclatura. A gente está falando aqui do que acontece, da violência que é vista ali, naquele momento. E as denúncias estão aí para quem deve fiscalizar, olhar todos os tipos, as denúncias que são feitas, o que foi feito durante aquele procedimento, para aí sim atribuir as responsabilidades. O intuito é acabar com esse tipo de ação, para evitar que outras mães, outras mulheres passem pelos mesmos problemas e levem sequelas para o resto da vida, levem sequelas difíceis de serem curadas. Porque aqui é um momento que tem que ser mágico. Tem todo aquele processo ali, que aí eu não vou entrar nessa seara, mas de preparação para o parto. Mas tudo tem que ser humanizado, tudo tem que ser preparado, as equipes precisam ser preparadas para isso. O contato médico precisa ser preparado para isso, junto à mãe e aos familiares no local. E é importante saber que as denúncias são fundamentais para evitar novos cenários assim, para avançar cada vez mais e coibir que outras pessoas passem pelos mesmos problemas. Então, o foco tem que ser quais são as violências que estão sendo mais comuns, o que é preciso para ser modificado, onde podemos avançar daqui para frente. O foco dessa discussão tem que ser isso, porque aqui a gente está falando de pessoas. Esta mãe que teve muita força, você percebe que ela carrega isso muito ainda presente, muito forte com ela, porque a cada momento que ela falava dava para perceber a emoção na voz dela. Durante a entrevista agora com o Alan, ela não se identificou, preservou sua imagem, mas conversou com a gente, teve força para conversar, para trazer à tona o que aconteceu com ela no momento do parto do primeiro filho, para também alertar outras mães, alertar outras pessoas, evidenciar um problema que acontece. Se fosse um caso isolado, a gente não teria tantas denúncias assim. E pode ser ainda um problema de subnotificação. Às vezes nem sempre tem a evolução para uma denúncia. Esse caso específico está sendo acompanhado já pela Justiça. Mas eu acho que agora a reflexão que fica para todos nós é que existe esse cenário, às vezes desconhecido pela população de uma forma geral, mas que precisa ser acompanhado de perto por quem precisa, quem tem o dever de fiscalizar e coibir estas ações. Que a gente possa avançar no que é o termo central dessa discussão.